Olá, pessoal, tudo bem? A gente deu esses 5 minutinhos para que o pessoal pudesse ir chegando. Acho que já estamos todos aqui. Jimenez, Berenice. Bom, queria começar agradecendo todo mundo pela inscrição e participação em mais esse evento que a gente faz em parceria com a Mega. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre arquitetura corporativa em contextos de crise. Então, a gente vem vivendo aí uma grande crise sem precedentes nos últimos 15 meses, e a gente vai abordar um pouco como a arquitetura corporativa consegue ajudar nesses cenários. Mas antes de começar um pouquinho essa nossa conversa, eu queria apresentar para vocês quem vai estar aqui com a gente hoje. Começando pela Berenice. Berenice, can you introduce yourself, please? Yes, thank you, Lucy. Hello, everybody. Thank you for staying today in this webinar. This webinar is about a topic very interesting about enterprise architecture. My name is Berenice. I'm marketing manager from Mega International, and we are partner from Evolvi. Thanks for stay today in this webinar. And this is Lucy and Jimenez for all your questions. Thank you, Lucy. Thank you, Jimenez. Jimenez, quer se apresentar também, por favor? Claro, muito obrigado, Luiz. Bom, pessoal, é um prazer muito grande poder me reencontrar aqui com vocês nesse webinar, principalmente podendo trocar com vocês algumas ideias, algumas experiências, para que isso possa ser útil no dia a dia de vocês. Espero que esse webinar possa trazer isso. Muito obrigado pela participação de todos. Obrigada, Jimenez. Bom, para dar continuidade aqui na apresentação, eu só vou desligar a minha câmera e vou seguir aqui somente com os slides. Bom, como eu disse lá no comecinho, eu sou a Luíse, eu trabalho na Evolvi já há 8 anos e eu sou responsável pelo desenvolvimento de escritórios de arquitetura corporativa, tanto no início desse estabelecimento, quanto no desenvolvimento da maturidade dos escritórios de arquitetura corporativa em grandes organizações aqui no Brasil. E uma questão bacana é que quando a gente falava disso 5 anos atrás, a gente estava falando em montar escritórios de arquitetura corporativa com uma visão muito mais acadêmica do que o que a gente fala hoje. Então, a gente passava bastante tempo discutindo princípios da arquitetura, qual seria o metamodelo da arquitetura, a equipe, capacitação. Então, coisas muito mais TOGAF by the book, vamos dizer assim, né? Coisas muito mais acadêmicas, que fugiam um pouco de uma arquitetura corporativa mais prática. E hoje a gente vê que na agenda dos executivos tem pouco ou nenhum espaço para discutir arquitetura corporativa sob esse aspecto. A gente tem que estar a todo momento discutindo arquitetura corporativa com viés de valor. Então, mostrando o valor da arquitetura corporativa a cada passo que a gente está, para que esse valor se torne responsável pelo patrocínio dos próximos passos da área de arquitetura. Então, a gente não consegue mais muito ser aquela área de arquitetura que atua eventualmente em projetos, mas que por si só demonstra pouco valor. Então, eu queria destacar já isso logo de início, porque a abordagem desse webinar vai ser uma abordagem prática e nesse sentido. Então, a gente falou que a gente está aqui em parceria com a Mega. Como vocês sabem, a Evolvi é uma consultoria exclusivamente, a gente está no mercado já há 22 anos, mas há 15 anos a gente fala exclusivamente de arquitetura corporativa. E a gente não é desenvolvedor de solução, então a gente tem uma postura que a gente pode se colocar de forma agnóstica no mercado em relação a ferramentas de arquitetura, mas no final do ano passado a gente estabeleceu uma parceria com a Mega, porque a gente entendeu que no cenário brasileiro a gente precisava de uma solução completa, e aí quando eu falo de solução completa, estou falando de ferramenta, de consultoria, de capacitação, para que os clientes conseguissem trabalhar suas áreas de arquitetura de uma forma muito mais efetiva. Então, surgiu aí esse casamento com a Mega Internacional. Então, hoje a gente comercializa o OPEX aqui no Brasil, e a gente está com um cenário bastante customizado para a forma de fazer arquitetura brasileira, porque vocês que estudam esse tema, vocês devem ver que tem muita coisa do mercado internacional que a gente tem que adaptar. Então, a gente já está com esse contexto desenhado aqui, entrem em contato com a gente caso vocês tenham interesse. E só para lembrar que eu não falei lá no começo, desculpa, se alguém tiver alguma dúvida, tem o box, tem o chat e o box de perguntas que fica aí à direita para vocês, e no final a gente vai separar alguns minutinhos para responder
essas perguntas, tá? Então, fiquem à vontade, a gente interage com vocês no final. Bom, então, como eu estava dizendo, a gente vai tratar hoje de arquitetura corporativa no contexto do Covid-19 e também, né, como uma forma de se preparar para outras crises que podem emergir, mas muito no sentido de tornar a arquitetura corporativa mais do que uma área dentro da organização, mas a gente trazer uma forma de pensar a arquitetura corporativa muito orientada a valor. Então, falar de arquitetura corporativa sempre lembrando de falar de ROI, como que a sua arquitetura corporativa se prova a todo momento. Então, é uma pegada de vida real que a gente vai trazer hoje para essa discussão. Então, eu vou dar um contexto para vocês aqui nesses primeiros 15 minutinhos de como a gente trata essa abordagem mais prática, e depois o Gimenez vai pôr a mão na massa com vocês, na ferramenta, para mostrar como isso tudo funciona na vida real de um repositório de arquitetura. Mas vamos dar antes um contexto de tudo que aconteceu nos últimos 15 meses, embora eu acho que todo mundo tem mais do que conhecimento disso. Bom, então, em março lá do ano passado, a gente se viu no momento em que todas as organizações precisaram migrar para o acesso remoto. Então, para o trabalho remoto, né? Então, desde as organizações mais tradicionais, que nunca tinham pensado em modelos de home office, até startups precisaram se adaptar a esse novo modelo. Então, todo mundo saiu correndo atrás de locação de notebook, de criar acesso para as mais diferentes soluções de uma forma segura. Enfim, todo mundo teve que, em 2 semanas, propor uma forma de toda a organização trabalhar de uma forma remota. E não só trabalhar de uma forma remota, mas atender os seus clientes de uma forma remota, porque as interações presenciais diminuíram muito, foram a quase zero, né? Então, a gente viu muita organização que era muito tradicional no mercado e a falência, e a gente também viu muitas organizações crescerem ou emergirem nesse contexto. Então, a gente viu empresas como Rappi, Shopper, Zoom, ferramentas que trabalham num contexto de transações online, crescerem muito. Mas, ao mesmo tempo que essas empresas e essas transações online para todos nós cresceram muito, a gente se viu dentro de um contexto em que a gente teve muito cyberataque, os nossos riscos, né? A gente tinha lá o nosso heatmap de TI, de onde estavam nossos riscos, né? Uma vulnerabilidade que até então era baixa. Esse heatmap se transformou em 3 semanas e a gente não conseguiu, a gente viu muita empresa, na verdade, não conseguindo se adaptar a esse novo contexto, não conseguindo reavaliar esses riscos e a sua forma de trabalhar. Mas como é que a gente faz para estar pronto para mudanças como essa, né? Ou de menores proporções, mas como é que a gente faz para estar pronto para trabalhar em mudanças? A gente precisa ter uma palavrinha que a gente costuma usar muito no contexto pessoal, mas o Gartner propôs para a gente usar no contexto corporativo, que é a resiliência organizacional. Então, o que o Gartner propõe como resiliência organizacional? Ele fala que é a capacidade de uma organização de resistir, absorver, recuperar e se adaptar às interrupções dos negócios num ambiente em constante mudança e cada vez mais complexo para permitir que ela atinja seus objetivos, se recupere e prospere. Mas aí, eu até tinha deixado uma pergunta desse tipo lá no nosso evento no LinkedIn, eu pergunto para vocês, como é que a gente faz para se adaptar em um contexto de rápida mudança e de mudança complexa, né, multivariáveis, se a gente não conhece o cenário atual da nossa organização? O que eu faço no momento de crise absoluta se eu não conheço os processos que eu preciso manter funcionando naquele momento? Porque não é tudo que tem que funcionar no modo seguro, vamos chamar assim, né, no momento de crise. E depois que eu escolho os processos que são vitais para a minha organização, quais são os sistemas que suportam esses processos? Qual é a infraestrutura que está lá suportando esses sistemas que precisam se manter vivos? Então, essa análise da criticidade do nosso ambiente, né, tanto do ponto de vista de negócio quanto do ponto de vista de TI, precisa acontecer. E aí a gente pode falar, bom, mas muita organização, muita startup que você citou até no slide anterior, sobreviveu, cresceu e emergiu num contexto em que ela não tinha esse nível de organização. E é verdade. A gente pode optar por seguir de uma forma menos organizada, vamos chamar assim, né, sem a disciplina de arquitetura corporativa, e tentar sobreviver
em momentos de crise, mas a verdade é que a gente vai estar fazendo um teste em ambiente de produção. A gente vai desenhar jornadas para os nossos clientes que a gente não sabe muito bem como funcionam, né? E a gente vai se expor a riscos, a gente vai fazer exposição de marca, enfim, a gente vai abrir uma série de riscos internos e externos que a gente pode ser acometido aí por estar testando em ambiente produtivo. Acho que a grande massa aqui são pessoas de TI, vocês sabem os impactos práticos de realizar ações desse tipo. Mas como é que a arquitetura corporativa trata, então, essa questão? O que é tudo isso? O que essa organização tem a ver com a arquitetura corporativa? Bom, eu, particularmente, né, uma opinião pessoal minha, eu acho que a grande força da arquitetura corporativa, ela está no repositório centralizado. Então, quando você vai reagir às mudanças complexas, o repositório centralizado, de novo, na minha visão, é a grande chave. Como é que funciona esse repositório centralizado? Não sei se todo mundo que está aqui já teve acesso a um repositório de arquitetura. Um repositório de arquitetura nada mais é do que um local onde todas as áreas da organização, então todos os domínios da arquitetura, melhor dizendo, negócios, aplicações, infraestrutura, dados, organização, colocam suas informações de forma rastreável, ou seja, o que eu estou querendo dizer quando eu falo isso? Bom, se eu vou colocar uma política da minha organização, eu preciso apontar naquele repositório qual o processo que eu executo para atender aquela política, qual sistema que eu uso para executar aquele processo, e assim sucessivamente por todos os domínios da organização. Então, eu não só coloco as informações nesse repositório centralizado, no nível mais granular possível, como eu permito que a gente cruze essas informações para que nosso repositório entregue para a gente rastreabilidade. A partir do momento que eu tenho um repositório com todas as informações da minha organização, e eu consigo ter rastreabilidade, eu tenho uma visão clara dos objetivos estratégicos. Então, eu sei o que eu faço na minha organização e que é vital. Eu sei quais são os itens de TI que existem para suportar isso. E a gente fala muito nesse suporte técnico hoje porque os negócios foram digitalizados, né? Então, a gente vem passando por isso já há muitos anos, mas a pandemia acelerou ainda mais toda essa questão. Então, nossos processos hoje, 99% deles rodam em sistemas de TI e a gente precisa, como arquitetura corporativa, ser a grande ponte entre esses dois mundos, né? A gente, quando fala com o pessoal mais acadêmico de arquitetura corporativa, todo mundo se posiciona no sentido de a arquitetura corporativa não é TI, e de fato não é. Mas a arquitetura corporativa está a todo momento discutindo como TI suporta o negócio, ou como TI traz inovação para o negócio. Então, essa pegada continua e vai continuar sendo muito, muito importante, ainda que a gente centralize o negócio no nosso contexto de arquitetura corporativa. Bom, e fazendo tudo isso, onde é que está o valor da arquitetura corporativa, né? Onde é que eu entrego o valor da arquitetura corporativa? Bom, primeiro, que eu consigo melhorar o planejamento estratégico de TI e trazer agilidade organizacional, porque eu consigo entender, do ponto de vista de TI, o que eu preciso fazer no curto, no médio e no longo prazo. Eu consigo desenhar esse roadmap com base no meu negócio. E eu não só consigo fazer isso, como eu estou mostrando aqui, mas eu consigo ajudar a organização a desenhar com sucesso sua estratégia corporativa. Porque eu não só suporto essa estratégia com tecnologia, como eu sou agente de inovação. No último webinar, a gente falou muito do arquiteto corporativo como consultor. E eu ressalto um pouco essa questão aqui. Como é que a gente se posiciona em relação ao negócio? A gente está simplesmente atendendo ao negócio ou a gente está olhando para esses processos de negócio e trazendo inovação, e trazendo novas formas de trabalhar esses processos de negócio? Como eu disse lá atrás, né, a gente teve mudanças bruscas em heatmaps de riscos. E agora você imagina se você desconhece seus riscos ou se você tem ele mapeado de uma forma muito rudimentar. O nível de esforço que você vai precisar no meio de uma crise para reavaliar o scoring dos seus riscos vai ser muito maior do que simplesmente uma reavaliação. Você vai ter que entender novamente seus processos para entender seus riscos. Enfim, você vai fazer um trabalho do zero, nível zero de reutilização, né? E, por fim, a arquitetura corporativa é a ferramenta que permite que você desenhe de um estado as is, que é o status que você está hoje, a um status to be
todas as arquiteturas de transição que você precisa ter para chegar no estado que você deseja. Então, essa é a grande vantagem do uso da arquitetura corporativa, é o grande valor que ela entrega num contexto de crise. Mas eu disse que a gente ia ser prático, então vamos ser prático aqui num cenário de crise. O que a gente faz quando a gente precisa se preparar para uma eventual nova crise que surja? Então, eu citei aqui de forma geral até agora, mas vamos aterrissar nessa questão e falar um pouquinho disso. Primeira coisa que eu tenho que fazer, a gente chama isso de resiliência corporativa. A gente tem, junto com a Mega, alguns itens que a gente chama de playbooks. O que são playbooks? São formas de trabalhar a arquitetura corporativa que a gente entregue valor muito rapidamente para o negócio. Então, resiliência corporativa, essa forma de atuar em momentos de crise, é um desses playbooks. São diversos outros. A gente pode falar de racionalização de aplicações, de APM, de arquitetura obsolescente, migração para a nuvem. Tem diversas formas de trabalhar esses playbooks e entregar valor para a organização, que são aqueles ROIs claros da arquitetura que eu estava falando lá no começo. Hoje eu vou tratar aqui exclusivamente de resiliência corporativa. Então, para planejar minha resiliência, como é que eu faço? Bom, primeiro eu começo inventariando os meus ativos empresariais. O que são meus ativos empresariais? O meu sistema de informação, de forma básica, tá? Que é para a gente conseguir fazer isso de forma rápida. Meu sistema de informação, eu documento a infraestrutura que suporta esses sistemas e a capacidade de negócio. Quais são as capacidades de negócio? Ou se você quiser trabalhar num contexto de macroprocesso aí, também é possível. Depois eu avalio essas capacidades para tentar entender quais são as capacidades críticas para momentos de crise e, por consequência, eu vou conseguir entender quais são meus sistemas e tecnologias, então qual que são meus sistemas de informação e a infraestrutura necessária para que essas capacidades possam continuar rodando no momento de crise, para onde eu migro toda a minha energia no momento de crise. Feito isso, eu vou desenhar aquele modo seguro que eu citei para vocês lá no começo. Então, eu vou desenhar o que permanece funcionando. Eu já sei quais são as atividades mais críticas, né? Quais são as capacidades mais críticas da minha organização. Mas qual é o nível que cada uma dessas capacidades precisa continuar atuando dentro desse contexto? Então, a gente vai desenhando esse modo seguro de atuação. E aí, eu busco inovação. Lembra que a gente falou lá atrás da jornada do cliente, que a gente se expõe quando a gente testa a jornada dos nossos clientes na ação? Aqui a gente planeja a jornada dos nossos clientes. Então, se você tem uma jornada física com seus clientes, né, uma jornada presencial, como seria essa jornada caso você precisasse migrar para uma atuação remota com esse cliente? Então, a gente cria essas visões de forma segura, a gente otimiza esses processos que a gente colocaria em running, a gente analisa os potenciais riscos e aí a gente começa a trazer inovações para o negócio para que ele consiga atuar nesse cenário de crise. E aí, passado o ápice da nossa crise, a gente começa a desenhar uma nova visão de futuro e aí a arquitetura corporativa passa a atuar de uma forma muito mais prática em relação a tudo isso, e a gente volta a analisar todas as nossas capacidades de negócio, entender qual é a criticidade de cada uma, e entender a nova rota que o nosso negócio tomou, porque a gente viveu isso agora e a gente sabe que todas as organizações foram muito transformadas durante esses últimos 15 meses. Mas, bom, a mensagem central que eu queria deixar para vocês não importa qual é o entregável final que você pretende dar para a sua ação de arquitetura corporativa atual. Então, você pode estar tentando desenhar a resiliência do negócio, a gente está vendo aí, a gente teve um cyberataque de grandes proporções no Fleury essa semana, então, não importa qual é o valor que você está querendo entregar com a arquitetura corporativa, se você está falando desses momentos de crise, se você está falando de APM, se você está falando de analisar funcionalidades redundantes, da sua arquitetura corporativa, do seu negócio, como a arquitetura corporativa atua nisso, você desenha o ROI, mas antes disso, você começa conhecendo a sua organização, tendo um repositório centralizado, onde você consiga cruzar esses dados e garantir rastreabilidade.
E quando a gente fala disso, é muito complicado quando a gente ouve que a gente vai ter um repositório centralizado no SharePoint, no Google Drive, em soluções espaçadas. A gente precisa de uma solução de arquitetura para fazer isso, para a gente ter reuso, para a gente ter pouco trabalho no momento de tomada de decisão, né? Bom, feito isso, tendo um repositório estruturado, você entende quais são as análises que vão suportar a tomada de decisão. Então, quais são os dashboards que a gestão precisa ter para que ela consiga tomar as decisões perante a análise que você está fazendo. Você cria os relatórios de acompanhamento. Então, eu vou começar a analisar quais sistemas estão entregando quais funcionalidades e caso eu encontre alguma redundância, como é que eu reporto isso? Eu tomo decisões de desligamento ou de manutenção de eventuais aplicações, nesse exemplo que eu estou dando, e eu demonstro o ROI dessa ação de arquitetura corporativa. Então, é por isso que eu disse que, em geral, a gente constrói modelos de arquitetura corporativa que a gente atua como arquitetos em projetos de implantação de CRM, implantação de RP, enfim, a gente atua como arquitetos corporativos em outros projetos. E aqui eu trago uma abordagem da arquitetura corporativa conduzindo projetos que têm a resposta dentro da disciplina de arquitetura corporativa. Bom, caso vocês queiram exemplos de projetos como esses que eu citei aqui agora, não deixem de entrar em contato conosco. O Jimenez vai mostrar um para vocês agora na prática. Eu vou, inclusive, passando agora a palavra para ele. Jimenez, você está por aí? Estou sim, estou aqui. Tudo bem? Bom, pessoal, como a Luizy comentou, né, eu vou tentar apresentar para vocês agora de que maneira que nós implementamos isso utilizando o Ropex, né? Eu vou, nesse momento, compartilhar aqui o meu ambiente com vocês. Me permitam só um minuto aqui, por gentileza. Eu acredito que vocês estão, nesse momento, compartilhando o ambiente aí. Estamos vendo sua tela sim, Jimenez. Beleza. Deixa eu só compartilhar aqui agora. Deixa eu tirar minha câmera aqui para ficar um pouquinho mais fácil e compartilhar o ambiente. Bom, aqui eu vou me utilizar como a Luizy comentou bastante com a gente. Jimenez, só um minutinho. Eu tinha pedido para a Berenice fazer uma pergunta para o pessoal entre a minha apresentação e a sua. Eu posso pedir para a Berenice colocar a pergunta aqui para que todo mundo possa responder e a gente entender um pouquinho do público que a gente está tratando? Claro, sem problema. Eu estava aguardando isso, por isso que eu... Ok. Tá? Então, a pergunta está aí na tela, pessoal. Se vocês puderem responder, a gente agradece. Então, a pergunta é: o nível de documentação, inventário da sua organização permite a realização de análises que envolvam diversos domínios? Traduzindo tudo isso, né? Qual é a qualidade do repositório de arquitetura da organização que você está atuando hoje? E aí, se vocês puderem ir respondendo, daqui a pouco a gente mostra aí a resposta do pessoal. I think it's okay, Berenice. Can we show the answers, please? Então, o pessoal está respondendo aqui, em sua maioria, que parcialmente a análise é possível, mas requer esforço. Isso é um cenário que a gente tá vendo muito em alguns clientes que a gente está atuando, né? As áreas até têm as suas documentações, mas ou essas documentações não têm um nível de granularidade que você consiga cruzar essas informações com outras áreas. Então, sei lá, elas têm as políticas documentadas, mas você não consegue ver, através de uma análise de contexto, quais são os sistemas impactados por essas políticas, ou quais são os processos de negócio impactados por essas políticas. Você não consegue fazer esse cruzamento de um ou mais domínios, né? Esse é um cenário que a gente encontra bastante nas organizações. Ou ainda, esse requer esforço, é um esforço de ter que chamar muita gente para uma tomada de decisão. Então, você tem que desligar um servidor, estou falando de uma tomada de decisão simples, né? Você tem que desligar um servidor na sua organização. Você não sabe quem vai afetar e você precisa chamar muita gente até que você consiga ter visibilidade de onde você vai
de qual vai ser o impacto da sua mudança. Então, esse é um cenário típico mesmo, e a gente vem seguindo de somente as informações de TI estão organizadas, negócios não. E aí que a gente cai naquele velho contexto de ter uma arquitetura, a gente quer ser uma arquitetura corporativa, mas muitas vezes a gente acaba sendo uma arquitetura de TI. E a boa notícia disso é que, como arquitetura de TI, a gente consegue já mostrar muito valor em indicadores de arquitetura corporativa para que a gente consiga conquistar esse negócio. Então, esse negócio que eu digo, a área de negócio, né? Então, alguns dos ROIs que eu citei anteriormente são ROIs que estão restritos à arquitetura corporativa. Então, eu estou falando de infraestrutura obsolescente, eu estou falando só de TI, eu não estou envolvendo negócio nessa tomada de decisão. Então, tem muitos passos que a gente pode dar antes de conquistar o negócio, quando a área nasce na TI, né? Então, tem alguns caminhos que a gente pode trilhar aí dentro desse contexto. Mas, Gimenez, desculpa, já tomei muito seu tempo, vou passar a palavra para você. Não, tudo bem, Luizinho, vamos nós aqui, espero poder cumprir o meu prazo aqui. Bom, pessoal, como a Luizinho comentou na abertura, né? A ideia é que eu possa estar apresentando para vocês aí nesses próximos 20, 25 minutos, como que a gente pode materializar isso. Primeiro, no ponto aonde nós temos que ter ação, e agora só que a ação na direção correta, né? Eu vou aqui apresentar o Ropix para vocês, utilizando de um repositório, né, que eu criei exatamente para estar podendo demonstrar isso, e utilizando de um perfil como se fosse aqui um gestor de negócios de TI. Né? Então, eu vou entrar nesse ambiente aqui para vocês e demonstrar como todas essas questões que a Luísa comentou, em termos de capacidades, em termos de estratégia de negócio, em termos de processo, de que forma que isso está disponibilizado dentro da ferramenta para a gente. Tá? O que vocês estão enxergando nesse momento é a tela desse gestor de negócios de TI. Né? E aqui, o que vocês estão vendo, esses que a gente chama isso de tiles, são esses tijolos que, de certa maneira, eles nos ajudam a navegar mais rapidamente dentro da solução. Então, eu aqui criei uma disposição, e eu vou me usar bastante dessa home aqui, exatamente para facilitar esse contexto. A primeira, eu preciso explicar para vocês que ambiente que é esse daqui. Nós estamos falando de uma empresa chamada de Megacar, né? E essa empresa, ela tem aqui o seu mapa estratégico que deixa claro de que forma que nós estamos organizando esses posicionamentos estratégicos e quem é essa organização. Então, se nós olharmos aqui, nós temos que a missão dessa organização é contribuir com o sucesso dos negócios, do lazer dos clientes, através do aluguel de carros. Nós estamos falando de uma empresa que aluga veículos, né? E nesse mapa que nós estamos encontrando, que esse mapa é aquele mapa que nos dá a direção para onde nós queremos ir, aqui a gente está encontrando dois estágios desse mapa. Um estágio atual, onde nós temos uma série de objetivos. Então, aqui a gente está encontrando objetivos como aumentar a margem de lucro dessa organização. Nesse caso, essa empresa, ela também se utiliza de franqueados, então, ela busca ampliar os resultados das franquias dessa organização. Para isso, ela tem objetivos claros, na realidade são metas claras, então ela quer aumentar essa rentabilidade em 5%, ela quer aumentar as reservas em 5%. E aí depois, além desse estágio, né, ela tem outros estágios que ela quer perseguir, ela quer ir para uma transformação digital, ou seja, nesse primeiro momento, na situação atual, ela organiza os recursos empresariais para atingir esse estágio da sua estratégia, esse posicionamento que ela quer buscar, e depois, num estágio futuro, ela busca isso daqui. Mas, muito bem, e depois vocês vão perceber que todas essas coisas começam a se relacionar. Afinal de contas, não adianta só eu estabelecer esses objetivos se eu não organizar, se eu não unir
esses recursos para que a gente possa estar utilizando esses. Então, e que recursos são esses? Vamos pegar aqui e voltar para a nossa home. A primeira foi assim, bom, eu tenho que ter um processo organizacional que me permita trazer todas essas funções na realização do meu dia a dia. Então, aqui eu tenho a lista de todos os meus processos organizacionais. Eu vou pegar aqui esse em particular, deixa eu só diminuir aqui para vocês poderem ter uma visão um pouquinho melhor, aonde eu estou trabalhando a minha operação de negócio, que nesse caso, nós estamos olhando aqui, nós estamos falando de alugar carros. Então, a ideia é falar assim, bom, esse processo de alugar carros, como ele ocorre? De que maneira que ele se desdobra? Aqui nós estamos olhando desde a relação de um cliente, demonstrando como isso é realizado, a validação dessa reserva desse cliente, aonde aqui eu posso ter mais detalhes de quais são as operações que eu utilizo para isso, ou ainda eu verifico que nesse caso em específico, eu tenho aqui, na realidade, todos os modelos que representam as aplicações que estão suportando essa atividade. Então, aquele sistema de reserva que está lá apoiando, aqui tem todo o detalhamento onde ele está dentro do meu repositório, quais são as informações, de que forma que ele se decompõe, que forma que ele se relaciona entre os vários sistemas da empresa, quais são as trocas de informação. Vamos dar uma olhada um pouquinho melhor nesse tipo de diagrama, aonde está mostrando que eu tenho aqui, dentro dessa minha plataforma de reserva, todos os fluxos que estão sendo transmitidos entre os próprios cadastros de clientes, os sistemas que estão suportando isso daqui, que tipos de informações ou serviços estão sendo trafegados entre essas várias aplicações. Enfim, dentro daquele processo, eu consigo navegar de uma maneira tranquila para dentro disso, né? E aqui, quando eu olho essas aplicações nessa perspectiva, e vamos dar uma olhadinha aqui nesse conjunto de aplicações, eu tenho vários conjuntos de aplicações, né, que estão me oferecendo esse suporte aos meus processos. Então, se eu olho especificamente aqui, por exemplo, a minha gestão financeira, eu consigo entender que a minha gestão financeira aqui, ela é composta por outros módulos. Então, deixa eu pegar aqui e mostrar para vocês características dessa minha gestão financeira para ficar um pouquinho mais tranquilo para vocês. Então, aqui eu sei quem é a identificação desse conjunto de aplicações, eventualmente versões, quais são os sistemas, os subsistemas, na realidade, que estão compondo essas informações. Aqui, despesas específicas a respeito de cada um desses módulos, as operações, quem são os responsáveis por esse sistema, né? Quem é o owner dessas aplicações, quem é o dono, quem é a pessoa que mantém essas aplicações, o estado dessas aplicações com relação ao nível, né, de em que momento que essa aplicação foi preparada, em que momento que ela entrou em produção, em que momento que ela vai entrar em obsolescência, né? Porque isso é extremamente importante, porque nós vamos começar a cruzar dependências entre esses vários sistemas, as aplicações entre elas, né? Agora, e inclusive as questões também, essas aplicações que nós estamos olhando aqui, elas são suportadas, vou voltar aqui só para ficar um pouquinho mais fácil, por aspectos tecnológicos dentro dessas aplicações. Então, se eu entrar aqui, vou pegar aqui todas as minhas tecnologias, né? Se eu, por exemplo,
Aqui eu vou mostrar dentro do meu pack, dentro do meu portfólio, quais são as tecnologias que eu utilizo para banco de dados, por exemplo, né? Ele vai estar me apresentando aqui todos os... Deixa eu pegar o inventário aqui e mostrar para vocês. Ele vai estar me demonstrando quais são, né, as tecnologias que eu estou utilizando hoje para banco de dados, né? Quais delas aqui estão proibidas ou aceitas ou aprovadas dentro da minha organização, e aqui ele está, inclusive, demonstrando quantos sistemas estão utilizando cada uma dessas tecnologias, né? Então, vocês vejam, a gente está podendo ter visões, né, para dentro da minha estratégia, até as tecnologias, e, inclusive, né, uma das coisas extremamente importantes também é saber qual é a estrutura organizacional que vai estar suportando, que vai estar realizando isso daqui. Então, eu tenho dentro de uma arquitetura empresarial a possibilidade de olhar minhas estruturas. Então, aqui, se eu pego a minha diretoria de operações, de que maneira que ela é estruturada, a minha gerência de TI, quais são os recursos que eu utilizo, quais são os papéis, porque quando eu for estabelecer todo o meu rácio, ou seja, o meu nível de responsabilidade, meu nível de accountability, meu nível de consultados e pessoas informadas, eu tenho que ter disponível essas informações, né? E uma coisa que, quando a gente fala nesse momento de resiliência, nesse momento de transformação, é exatamente entender qual é a minha estratégia, qual é esse novo posicionamento, e também entender quais são as novas capacidades organizacionais que nós devemos ter para poder alcançar esses novos estágios, né? Esses novos objetivos estratégicos. Então, quando eu estou aqui falando dentro do meu repositório, um dos drivers extremamente importantes dessa transformação é entender quais são essas minhas capacidades de negócio. Ou seja, aqui nós estamos olhando capacidade por capacidade, mas deixa eu demonstrar um aqui para vocês com uma visão um pouquinho mais interessante, aonde eu possa demonstrar aqui um mapa de capacidades para vocês entenderem melhor esse conceito. Então, essas são as capacidades, nesse exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês, dessa organização chamada Megacar. Então, aqui eu tenho um mapa aonde essas capacidades elas estão descritas. Então, aqui, para operacionalizar o negócio, eu tenho aqui desde o atendimento ao cliente, gerenciamento da reserva, manter os carros, mas se eu detalhar isso, eu vejo em cada uma dessas capacidades, as subcapacidades necessárias e quais são as funcionalidades necessárias para controlar isso. Então, eu estou percebendo aqui, por exemplo, que eu quero controlar o que a gente chama de RFV, Recência, Frequência e Valor por clientes, ou seja, eu quero ter o domínio, né? Eu quero ter essa funcionalidade implementada por algum recurso organizacional. E depois eu vou demonstrar para vocês de que maneira que a gente coloca isso. Dominar essas capacidades são extremamente importantes. Por quê? Porque são elas que, de certa forma, elas nos ajudam no momento que eu vou estabelecer a cadeia de valor para esse meu cliente. Então, quando, por exemplo, eu faço nesse repositório aqui, nesse exemplo que eu estou demonstrando para vocês, essa cadeia de valor que é alugar um veículo, alugar um carro aqui, nesse caso, então vocês percebam que eu estou tendo um conjunto de atividades aonde cada uma desses, vamos dizer assim, desses
processos que eu estou realizando, desde a necessidade do cliente de alugar um carro até ter um cliente satisfeito na outra ponta, quais são as capacidades que eu vou estar implementando, que eu vou estar utilizando, que eu preciso desenvolver. Então, aqui é um mapa aonde nós desenhamos esse cenário, esse conjunto de atividades, esse processo de negócio, chamando atenção a cada um, né, dessa cadeia de valor, cada elemento dessa cadeia de valor, aquele atendimento, nesse caso, por exemplo, eu preciso garantir que na retirada do veículo por esse cliente, ele tem a possibilidade de realizar uma função através, que eu chamo aqui de um check-in antecipado, ele pode fazer essa reserva de veículo através do smartphone, ele pode também, eventualmente, gerenciar todos os incidentes que caso esse veículo, quando ele for estar utilizando, ele tenha, e coisas do gênero. Ou seja, esses elementos aqui, eles estão todos distribuídos em vários perfis, cada um dentro da organização trabalhando nisso, né? Ou seja, o pessoal da área de gestão estratégica definindo quais são os posicionamentos, o pessoal da área de processos buscando essas melhorias. Agora, o que driva realmente essa transformação são o quê? São os nossos projetos. Então, eu vou estar colocando aqui, mostrando aqui para vocês, deixa eu pegar os meus projetos de transformação. Tá? Então, aqui eu tenho todo o portfólio, né? E a gente falou muito de transformação digital, a Luiz deu alguns exemplos aqui, e eu tenho, então, nesse portfólio, todos os projetos que eu, de certa forma, vamos pegar esse daqui, é um legal, mas deixa eu pegar um outro que eu acho que vai ser mais interessante, projetos de inovação, acho que esse daqui tem mais informações mais interessantes. Legal. Aqui vocês estão enxergando um portfólio onde nós estamos encontrando um conjunto de projetos que compõem esse portfólio, e se vocês perceberem, nós temos aqui 3 projetos, mas verifiquem aqui, que nós temos projetos em estágios diferentes. Eu vou aproveitar essa tela para explicar que, por exemplo, o Hopex, para cada um desses objetos, para cada um desses artefatos arquiteturais, ele nos ajuda na questão do desenvolvimento desse artefato. Então, se por acaso eu estivesse olhando esse artefato aqui, ele, na realidade, ele passou por um fluxo de informação, por um fluxo de desenvolvimento. E ele está num estágio que ele é um projeto candidato, ele ainda não é um projeto em que a gente está colocando aqui um projeto em progressos, diferente, por exemplo, desse projeto aqui, operação produtiva. Se a gente olhar, tá vendo? Esse cara aqui já está em progresso. E todas essas atividades, por onde esse cara passou, quem foi a pessoa que o aprovou por esse estágio, você tem todo esse controle, você tem toda essa governança da evolução desses projetos dentro do Hopex, tá? Mas vamos voltar nesse cara aqui, para mostrar mais algumas coisinhas aqui para vocês, que eu acho importante. Tá? Então, quando eu olho esse projeto aqui, né, então, pegar, por exemplo, que é um projeto candidato, e aí vocês estão vendo que ainda, ele inclusive não tem o budget, porque como ele não foi aprovado, ele só tem aqui os benefícios e algumas informações que foram capturadas através de uma avaliação, que também é um outro conceito extremamente importante que o Hopex tem, que é essa questão de você poder fazer assessment a esses artefatos arquiteturais. Você não faz só assessment a projetos, você também faz assessment a aplicações, você também faz assessment ou pesquisas com relação a avaliações, melhor colocando, com relação ao processo, e, evidentemente,
cada um desses assessments são específicos para cada um desses artefatos arquiteturais. Mas uma coisa que eu queria apresentar aqui para vocês é um pouquinho da questão do business case que compõe esse processo, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho qual propósito de transformação. Então, esse projeto, o que ele está buscando? Dar um improvement, melhorar o meu programa de incentivos. O que ele vai estar entregando? Ele está entregando uma campanha, ele está entregando um portal de clientes, ele tem dependências, quanto custa esse projeto, né? Quais são os benefícios que eu tenho a esses projetos? E aqui, quando esse cara for startado, ele vai fazer todo o cálculo de ROI, o forecast do ROI, o valor atual desse ROI, ele vai estar me ajudando no acompanhamento desse projeto. Então, isso é uma coisa bastante importante, porque todas essas informações elas são centralizadas e compartilhadas com aquilo que nós estamos buscando, né? Agora, uma outra coisa extremamente importante também é que quando nós olhamos esses vários projetos que nós estamos fazendo a gestão dentro da organização, o que ocorre? Aqui, a empresa que está olhando esse mapa estratégico, ela pode, né, dentro desse cenário aqui, olhar um grupo de informações aonde... Deixa eu tentar trazer aqui um pouquinho mais para vocês, um roadmap dessas informações. Deixa eu pegar esse cara aqui, é mais interessante. Né? Nesse conjunto aqui, ó, vocês estão vendo que ela está me demonstrando para que aquele modelo estratégico que eu acabei de definir, ela está me apresentando aqui todos os meus... Deixa eu mudar um pouco a escala para ficar um pouquinho melhor para vocês aqui, vou ampliar um pouquinho a escala. Então, ela está me dizendo aqui quais são os meus estágios estratégicos, os objetivos que estão sendo buscados em cada um desses estágios estratégicos, quais são as metas que nós estamos buscando dentro desses estágios. Na realidade, eu mudei. Essas são as metas, que são as questões mais quantitativas, e esses aqui são os nossos objetivos, né? E aqui nós temos, para cada um, né, desses... para esse mapa estratégico, quais são os projetos que nós estamos realizando e como nós estamos realizando e qual a capacidade que nós estamos atuando, o que nós estamos buscando em cada um desses projetos aqui, ok? Então, essa é uma maneira de estar controlando todo a minha evolução e a minha direção e saber de que maneira e quais são os projetos que estão sendo orientados e desenvolvidos, aprovados, controlados dentro da minha organização para o cumprimento das estratégias de negócio que apresentam os resultados no nosso dia a dia. Essas questões que eu estou aqui apresentando para vocês, ela também é vista muitas vezes em detalhes. Jimenez, desculpa te interromper, eu sei que fui eu que comi todo o seu tempo aí, desculpa, mas só porque eu queria ver, já que a gente encerrou esse report, você acha que a gente pode marcar uma segunda sessão com o pessoal, só para a gente guardar esses 5 minutinhos para responder as perguntas, que a gente tem bastante perguntas aqui, eu queria pegar pelo menos algumas delas. Pode ser? Sim, pode. Deixa eu só mostrar uma coisinha aqui que eu acho um ponto fundamental, tá?
Aqui uma coisa que é importante também é que esse conjunto de informações que vocês me viram utilizar dentro do Hopix, através desse usuário, você tem a possibilidade de criar um portal de informações, né, na qual isso você pode publicar e não é necessário ter custos de licenciamento para estar utilizando essa informação. O Hopix te permite você gerar essas páginas web, né? Essas páginas web aqui você acaba gerando pelo próprio aplicativo, de tal sorte que todas as informações que eu coloquei lá no meu repositório, eu posso estar publicando essas informações e apresentando para as pessoas essas informações de maneira tal que ela tem todo o conjunto de informações aqui, os processos, os subprocessos, de tal sorte que ela tem essa comunicação, essa disponibilidade, vamos dizer assim, essa verdade centralizada, porque, na realidade, o grande objetivo disso é fazer com que esse conjunto de informações esteja disponível para todos, ou seja, que as pessoas tenham um repositório que ele possa permitir que as pessoas tenham acesso para isso. É isso, Luiz, desculpa, tomei um pouco mais de tempo que eu imaginei, tem algumas coisas que depois a gente pode mostrar no segundo momento. Ok? Vamos em frente. A falha foi minha, Gimenez, peço desculpas. Vamos lá falar da pergunta do pessoal aqui. A primeira pergunta que a gente tem é do Fábio Rocha. E ele pergunta se existe algum treinamento de uso do OPEX junto a projetos que estão iniciando na cultura de arquitetura. Sim, existem treinamentos, na verdade, que são específicos do uso da solução e treinamentos que são mais orientados à construção dessa cultura. E como eu estava falando lá no começo, a construção da evolução da maturidade de arquitetura corporativa, né? Então, a gente tem... Deixa eu ligar minha câmera só para você não ficar sozinho aí. Fica melhor. Então, a gente tem também treinamentos que ajudam nossos clientes na construção dessa cultura, evolução da maturidade, enfim. A gente tem uma pergunta da Ana, perguntando se os playbooks só são possíveis de serem executados são possíveis de ser executados em qualquer ferramenta de arquitetura. Em geral, sim. Obviamente que os playbooks que a gente já executou, a gente tem eles prontos, né, dentro do OPEX, da Mega, então para a gente é mais fácil conduzir dessa forma, mas são análises, não deixam de ser análise de arquitetura corporativa, e com a ferramenta que você estiver trabalhando aí, você consegue fazer as devidas adaptações para que você tenha as respostas necessárias. O Pablo pergunta para a gente qual é o papel do arquiteto corporativo na jornada da arquitetura corporativa. Ele tem diversos papéis, né, Pablo? Até o Pablo está desenvolvendo um projeto junto com a gente. A gente costuma dividir esse papel em duas frentes principais. Uma frente mais consultiva, que é quando o arquiteto corporativo está trabalhando muito nessa questão de inovação, de ser um driver para o negócio, dele propor uma nova forma de pensar para a organização, e muito também na parte de execução, nessa parte de construção do repositório, de desenvolvimento de projetos de arquitetura. Então, esse é um assunto bastante extenso para a gente tratar, do papel do arquiteto, mas em linhas gerais, ora ele vai colocar esse chapeuzinho de consultor, e ora ele vai colocar esse chapeuzinho de executor. Luiz, Oi? Não, eu só queria colocar, porque a gente está muito acostumado nas organizações a ter esses arquitetos muito mais verticais, né? O arquiteto empresarial é um cara que olha a estratégia do negócio, só que ele olha de uma maneira mais horizontal, porque ele está olhando na perspectiva do cliente, ele olha e se utiliza de tecnologia, se utiliza de plataformas, se utiliza de processos para migrar como se tivesse ele utilizando os sapatos do cliente nessa navegação mais horizontal. Ele tem esse perfil, enquanto os outros que a gente está acostumado são caras extremamente especialistas, são caras mais verticais naquilo. Então, esse cara acaba tendo uma visão um pouco mais restrita do como o cliente olha isso. Essa é a minha contribuição dessa pergunta.
Obrigada, Jimenez. Bom, e a gente teve muitas perguntas aqui, então eu vou, algumas pessoas eu conheço, outras não. Eu vou deixar o meu e-mail aqui no chat para que a gente consiga encerrar no tempo. E depois eu respondo todas as perguntas. Se eu não responder alguma, por favor, me contactem através do meu e-mail, tá bom? Jimenez, obrigada. Obrigado, pessoal da Mega, pela oportunidade da gente fazer mais um webinar em conjunto e principalmente obrigada para todo mundo que participou. Obrigado a vocês. Obrigado a todos ustedes também. Graças, Berenice. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.